Sabe, irmãos, o reino de Deus, ele entra pelo nosso coração, porque a Bíblia fala que nós devemos crer com o coração e confessar com a boca. Mas quando nós cantamos e adoramos a Deus uma canção como essa, que independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que os seus olhos possam ver, você está guardado e protegido da boa mão poderosa de Deus. Sabe o que isso significa? Que apesar do reino de Deus ele entrar no seu coração, e é isso mesmo, a consciência e ele se estabelece na sua mente, porque existe uma batalha realmente entre o natural e o sobrenatural, entre aquilo que os seus olhos veem e aquilo que o seu coração tem que crer. E aquilo que o seu coração tem que crer e a sua boca tem que confessar, independentemente daquilo que você passa, daquilo que você vê, você crê no Deus Todo-Poderoso. Sabe, essa é uma noite onde Deus quer transformar, não é a sua vida, porque você já está transformado pelo sangue do Cordeiro. Ele quer transformar a situação as quais a sua vida está passando. Quando Jesus disse: meus irmãos, tenham bom ânimo, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por coisas nessa vida, mas tenham de bom ânimo, porque eu já venci todas elas. Se vocês creem, vocês vão vencer junto comigo. O reino de Deus ele entra no coração, mas ele se consolida na mente. É aqui, ó. Você não pode perder aqui. Não pode perder aqui. Então eu queria agora entrar no momento de oração. Se você já ora em outras línguas, comece a orar um pouco em outras línguas agora. A Bíblia fala que quando nós oramos em outras línguas, é o nosso espírito que ora diretamente com o Espírito de Deus. Isso significa o quê? A sua mente ela fica infrutífera. Você não está entendendo. Então é o teu espírito que está orando. Então a gente está começando a movimentar as águas do Espírito. É o reino de Deus sendo estabelecido, sendo implantado na sua vida. Começa a orar em outras línguas. Nós vamos adorar mais um pouco. Chorobondoro contororo. Shere andere babadoro bondoro contororo shere. Shere andere babarabandoro contoro. Chorobondoro contororo. Chorobondoro contororo. Shere andere. Shere mandere babatoro bondoro contororo bobo. Shere mandere. Chorobondoro contororo. Shere andere bababadoro bondoro conterere. Shere andere. Chorobondoro conterere basuro andere. Shere andere. Shere andere babasuro bondoro. Chorobondoro conto. Chorobondoro. Águas do Espírito, as águas do Espírito se movimentando sobre a sua vida, se movimentando sobre a sua casa, se movimentando sobre a sua família. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para você, para a sua casa, para a sua família. As águas do Espírito, as águas do Espírito. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, porque é assim que nós lutamos as nossas guerras, através do poder do Espírito que habita em nós. Obrigado, Senhor, obrigado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala assim: o reino de Deus conta com você, amém? Glória a Deus, pode sentar. Glória a Deus. Estamos aqui numa noite, num culto de oração, e nós vamos orar, amém? Nós temos isso como uma atividade semanal na nossa igreja, onde nós nos reunimos para orar e ativar realmente e movimentar as águas do Espírito nas nossas vidas. E eu queria falar algo com vocês que Deus ministrou no meu coração nesses últimos dias, sobre algo que pode parecer simples, pode parecer até muito normal, mas eu quero dizer para vocês que é profundo. Fala comigo, é profundo. É profundo. O que eu falo para vocês nessa noite é que assim, Deus fala. Amém? Deus ele fala. E ele fala em todo o tempo. Nosso Deus ele não é um Deus mudo, nosso Deus não é um Deus inacessível, nosso Deus não é um Deus que nós não temos acesso a Ele. Eu não sei se você já passou por isso, conversando com alguém que às vezes ainda nem conhece a Jesus, ou conhece há pouco tempo ao Senhor, e você conversando alguma coisa, testemunhando, ou compartilhando algo de Deus com ele, você falou assim: não, então aí de repente Deus falou comigo, e ele, mas espera aí,
Como é que Deus falou com você? Como é que Deus fala com você? Quem já passou por isso? Às vezes as pessoas, elas não têm um entendimento, ou elas não conseguem compreender essa simplicidade, e eu quero trazer realmente essa simplicidade, de que Deus fala. Porque às vezes eles têm, as pessoas, e até mesmo dentro da própria igreja, tem um conceito de que Deus vai falar através do Cid Moreira. Sabe? Aquela voz grossa, Deus, o Deus de Israel fala. E pode até ser que um dia você escute Deus falar assim, nem sei se a voz de Deus é a voz do Cid Moreira. Deve ser parecida, né? Porque a voz é bonita. Mas eu não sei se um dia você vai escutar de forma audível a voz de Deus. Mas Deus fala em todo tempo, Ele fala. E em João capítulo 1, versículo 14, se você quiser abrir lá, João capítulo 1, versículo 14, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabe, esse texto, ele mostra como que faz parte do plano de Deus, e sempre fez parte do plano de Deus, Deus se relacionar conosco. Deus, Ele habitou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitar, ela, no seu original, ela significa tabernaculou entre nós. Esse tabernaculou, ele traz o sentido daquele tabernáculo, o primeiro tabernáculo móvel, quando Moisés, ele colocava lá dentro do tabernáculo a arca da aliança, dentro da arca ele colocava o maná, ele colocava as tábuas da lei, que representava a presença de Deus, que representava o acesso de Deus ao povo. Era a forma com que Deus se relacionava com o povo. Então aqui esse texto está mostrando para nós como Deus tem prazer em se relacionar com os seus filhos. Quem aqui é filho de Deus? Dá uma glória a Deus. Ao ponto dele se fazer carne e habitar entre nós, ele cria e fazer morada em mim e fazer morada em você. Como pode esse Deus que decidiu tabernacular, habitar, morar em mim, morar em você, não se relacionar comigo e não se relacionar com você? Isso é impossível. Ele fala comigo ao ponto de se relacionar de forma íntima e de se relacionar de forma diária comigo e com você. A questão é que a gente quer de uma forma mística, a sociedade de uma forma mística, sempre quer espiritualizar algo além do que a Bíblia já nos disponibilizou, que é espiritual realmente, um Deus que se fez carne e decidiu morar em nós. Isso é glória, certo? Amém? É sobrenatural. Mas não mistificar ao ponto de isso se tornar inacessível. Ao ponto de se criar formas, igrejas, teologias. Chega a ser tão simples que as pessoas não conseguem compreender. E por não se compreender, não vivem aquilo que está disponível. Que é Deus fala. De você poder falar com Deus. De você poder falar com Deus diariamente. E aí você vai falar assim, mas Felipe, como é que eu vou falar com esse Deus? Através da oração, fala comigo da oração. Existem algumas formas com que Deus fala. Abra comigo em João capítulo 5, versículo 24. Existem algumas formas com que Deus fala, e eu vou falar algumas dessas com você hoje, mas eu quero enfatizar uma delas. Deus, Ele fala, e a forma com que Deus fala, e Ele sempre vai continuar falando, é pela sua palavra. A Bíblia fala que céus e terra passarão, mas a sua palavra não irá passar. A palavra de Deus, ela está disponível para mim, ela está disponível para você, e a palavra de Deus, ela nos garante, que quem crê nessa palavra, ouve ela, e se relaciona com Deus. Amém? Diz assim, eu asseguro, quem ouve a minha palavra, fala comigo, palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Uau! Olha o que a palavra está dizendo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, vai passar da morte para a vida. Acabou. Vai viver, vai passar da morte para a vida. E vai chegar um tempo que todos vão ouvir, até os mortos, e vão voltar a viver. Meus irmãos, a palavra de Deus fala. E eu quero dizer para vocês de uma forma profética nesta noite. Se você aqui está esperando Deus falar, Deus já está falando através da sua palavra.
Sabe, porque muitas vezes nós estamos esperando Deus falar para dar um passo. E Deus está dizendo para você, dê o passo através da minha palavra. Deus fala através da sua palavra. Ele não é um Deus mudo, Deus não é um Deus que não fala, Deus não é um Deus inacessível. Mas você pode falar assim para mim, mas Felipe, eu não estou escutando a Deus. Aí é um outro problema. Aí é uma outra questão, que também a gente pode e vai falar um pouquinho nessa noite. Deus, Ele sempre fala. Eu não sei aqui quantos têm filhos, mas eu tenho 3. A minha terceira, que é a menorzinha, ela tem só 1 ano e meio, eu já estou começando a ensinar ela. Os meus 2 mais velhos já estão craques. E aí eu fico pensando, se os meus 2 filhos, o meu mais velho tem 13, o meu do meio tem 8, eu já consegui ensinar. E eu nem me considero assim tão bom quanto Deus, tá, gente? Deus é muito melhor do que eu. Mas se eu já consegui ensinar os meus filhos a me ouvir, sem eu precisar falar, é sobrenatural, hein? Uau! E nem, sobrenatural. Os meus filhos me ouvem sem eu precisar falar. Quem é pai aqui já conseguiu entender o que eu estou dizendo. Eu consigo falar com os meus filhos só olhando. Normalmente é um olhar assim meio que eles ficam com medo, entendeu? Eles conseguem me entender, eles conseguem me compreender só com o meu olhar. Normalmente eles já sabem que vai vir depois do olhar, vai ser algo que eles não vão gostar. Mas eles já conseguiram entender que eu estou falando com eles através do olhar. Mas tem pai que assovia, não tem pai que faz? Não tem? Eu não consigo assoviar assim, mas o meu pai assoviava com os dedos. Eu não sei assoviar com os dedos, mas ele chamava eu e os meus irmãos assoviando. Isso não é falando, mas era uma forma de eu entender o meu pai. O que eu estou querendo dizer isso para vocês? Que Deus fala, mas não necessariamente Ele fala da forma com que você está esperando que Ele fale. Não necessariamente Ele vai falar naquele jeito que você colocou na caixinha, ou que a sociedade colocou esse Deus nessa caixinha, que Deus tem que falar daquele jeito. Deus, Ele fala, em todo tempo Ele fala. E a forma matriz de Deus falar, meus irmãos, é a sua palavra. Deus, Ele fala de diversas formas, mas a forma principal, a forma matriz de Deus falar, é a palavra de Deus. E como que nós, que somos filhos de Deus, dá uma glória a Deus quem é filho de Deus? Queremos ouvir a Deus, queremos falar com Deus, queremos nos relacionar com Deus, se nós não lemos a palavra, se nós não termos ligação com a palavra, se nós não sermos um com essa palavra. Não tem sentido, não faz sentido. Graças a Deus, a nossa igreja, ela tem o rema. Se você ainda não fez o rema, meu irmão, vá lá e faz. Porque isso nos ensina como ouvir a palavra, nos ensina como ensinar, nos estimula como aprender a se relacionar com esse Deus. Mas eu vim de outro lugar, onde se dava muito mais importância àquilo que as pessoas estavam falando, do que aquilo que a palavra está dizendo. Mas é por isso que hoje em dia tem tantas pessoas que vão atrás de profetas, de profecias, cultos proféticos. E nada contra o profético. Nós cremos no profético, fluímos no profético, cremos nos 5 dons ministeriais. Inclusive, vamos fluir no profético nesta noite, amém? Mas você não pode estar esperando apenas se relacionar através de um profeta, porque você não está mais na velha aliança. Você carrega o Espírito por dentro, você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Então você não pode depender, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço, se uma pessoa orar por você ou não. E quantas pessoas eu já conheci, quantas vezes eu mesmo lá atrás já caminhei assim. Não, peraí, eu só vou se eu orar para o fulano. Se eu orar com o fulano e o fulano falar que eu posso ou não posso. Isso não é cristianismo, isso é outra religião. Concorda comigo? Então, nós temos que entender que Deus, Ele fala e Ele fala através da sua palavra. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Mateus 4, 4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Tudo isso é a palavra. E normalmente a gente terceiriza o caminho para as pessoas, discernir os propósitos do coração, as pessoas, discernir se é bem ou mal, as pessoas, ao invés de entender que está tudo disponível aonde? Fala comigo, na palavra. Então, se você quer ouvir Deus, você tem que ir para onde? Na palavra. E um dos caminhos onde a palavra é pregada, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Onde a palavra é pregada? Na igreja. Esse é um dos caminhos. Na congregação, nos ensinos. Mas na sua vida, na sua rotina, no seu caminhar com Deus. Então, meus irmãos, Deus fala. Fala comigo assim, Deus fala. Deus fala e Deus sempre vai falar. Mas teve um período, lá na velha aliança, que Deus não falou. Realmente teve um período lá que Deus não falou. Foi o período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Foram ali mais ou menos 400 anos. E Deus realmente não falou. Não falou por conta da dureza do coração do homem. Não falou por conta da idolatria do povo de Israel, que se virou contra Deus. Naquele período onde Deus não falou, imagine o quão difícil foi para aquele povo que viveu naquela época. Sim ou não? Nós que temos disponível a palavra, porque Deus fala através da sua palavra. E quando nós começamos a nos relacionar com a palavra, quando nós começamos a ter uma vida íntima com a palavra, nós entramos num outro estilo de vida. Porque você, automaticamente, você está cheio, transbordando da presença manifesta do Espírito de Deus. Você começa a entrar em outros níveis de oração, você começa a entrar em outros níveis de intercessão, você começa a entrar em níveis de oração profética, você começa a entrar em níveis de oração em outras línguas. E aí sim, a oração em outras línguas, onde você não ora, porque é o seu espírito orando diretamente com o Espírito de Deus, onde a sua mente, ela não interfere. E aí você começa a fluir nos novos dons do Espírito, com palavras de conhecimento, com palavras de sabedoria, com os dons de profecia, com interpretação de línguas, com novas línguas. Você entendeu como as coisas vão se ligando uma com a outra? Deus começa a falar com você, mas Ele também começa a falar através de você. Quem crê que você pode ser boca de Deus aqui? Deus pode falar com você, mas Ele também pode falar através de você. Mas quando você se relaciona com quem? Fala comigo, com a palavra. Não tem como o crente querer se relacionar com Deus, se não for através da sua palavra. Vou compartilhar com vocês aqui, eu estava conversando com um parente meu, tomara que ele não se identifique, quando ele ver a mensagem. E meu irmão, eu acho que ele nunca, não é que ele nunca leu a Bíblia toda, eu acho que ele nunca leu 2 versículos, eu estou falando sério, e ele é crente há muito tempo, mas ele gosta de uns cultos proféticos. Ele gosta. E tudo que ele vai fazer na vida, ele fala, não, eu tenho que consultar o profético. E eu falo, mas, deixa eu te falar, sabia que está escrito lá em 2 Raquel, capítulo 5? Não, o que está escrito em 2 Raquel, capítulo 5? Eu falei, não tem 2 Raquel, capítulo 5. Se você soubesse, você não seria enganado. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nós temos que ser alimentados pela palavra. É pela palavra. É a palavra que vai nos dar o caminho. Estão entendendo? Nesse período, como eu disse para vocês, se nós que temos disponível essa voz, que é a palavra, que temos disponível esse relacionamento através do Espírito Santo, às vezes nós caímos nesse comodismo, nós caímos nesse comodismo mesmo, a gente acha tão normal que a gente deixa de lado esse relacionamento com a palavra. Esse povo que passou esses 400 anos lá sem ouvir a Deus, deve ter sido muito difícil, mas glória a Deus que nós não estamos mais nessa dispensação. Hoje nós temos o Espírito Santo por dentro, hoje nós temos disponível a palavra dele de forma livre, ainda mais aqui no nosso país, que é um país totalmente disponível à palavra de Deus. Nós sabemos que tem lugares no mundo hoje que a palavra de Deus ela é escassa de forma física, onde às vezes tem que se mandar até de forma escondida, missionários têm que entrar lá de formas escondidas para conseguir levar o Evangelho. E nós temos, em casa eu devo ter umas 20 Bíblias. Quem aqui tem mais de uma Bíblia em casa? Né?
olha que facilidade que nós temos ao acesso à palavra, mas nós estamos dando realmente o valor a essa palavra? E muitas vezes você está assim, mas Deus está falando comigo, mas será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não mudou de canal e eu fiquei para trás? Isso não pode acontecer com o povo de Deus, porque a palavra nos garante que isso não existe com a gente, amém? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa noite, para a gente começar a ir realmente, se mover no profético, como eu disse para vocês, porque eu creio que essa noite é uma noite onde Deus vai falar com você, e se Deus fala com você, existe o Espírito, e o Espírito de profecia, ele está aqui em nosso meio. O que se fazer quando a gente acha que Deus não fala? Quando a gente acha que Deus não fala, porque Deus sempre fala. A questão é o que se fazer quando a gente acha que Deus não fala. E em alguns momentos da minha vida, eu confesso, eu achei que Deus não estava falando, porque eu estava orando, eu estava buscando, e não estava vindo o direcionamento que eu estava precisando. Vá comigo para Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Abra aí comigo, por favor. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. A Bíblia fala que nós fomos criados em Deus, antes da fundação do mundo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, se você foi criado em Deus antes da fundação do mundo, isso significa uma coisa, que você não é daqui. Porque você foi criado lá, você não foi criado aqui. Lá nas regiões celestiais. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você não é daqui. Isso, e não é que você não é daqui, que você não é daqui de São Paulo, que você é daqui de João Pessoa, que você é daqui de Campina Grande, que você é aqui de Pirituba, que você é aqui de Osasco, não. Você não é daqui da terra, cara. Você não é da terra. Pode falar para a pessoa, fala assim, você não é da terra. Mas também não chama de ET para não ofender, né? Mas nós não somos daqui, nós estamos de passagem. E quando a gente tem, eu quero te falar isso para que você tenha esse entendimento de que nós não somos daqui. Se você não é daqui, naturalmente, você é de um lugar, fala comigo, espiritual. Você é de um lugar espiritual. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, fala com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Uau! O que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, você foi ressuscitado com Cristo? Amém, fui. Então não busca as coisas daqui da terra, porque você não é daqui. Busca as coisas do céu, porque é de lá que você é. Só que isso não significa que é para você buscar e ficar lá. É para você buscar e trazer para a terra. Meus irmãos, só acontece coisas do céu na terra, quando há uma ação da terra para o céu. Vou falar de novo. Só acontece coisas do céu na terra, quando há uma ação de alguém aqui na terra. Senão não acontece. Só vai acontecer algo sobrenatural aqui na terra, se alguém se dispor e agir lá no céu. E esse alguém não é mais Jesus, porque Jesus já fez a parte dele. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, veio aqui, deixou o Espírito, a pessoa do Espírito Santo, e foi. E nós carregamos esse Espírito Santo. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, vocês ressuscitaram, então vocês podem, de forma sobrenatural, começar a agir e trazer as coisas do céu para cá. Então, o que acontece quando às vezes a gente acha que Deus não fala, quando a gente acha que Deus não está vendo, quando a gente acha que Deus não está percebendo o que você está passando? Eu não sei se só eu sou um pouco descrente, que já passei por isso na minha vida, já vi situações, e eu falei assim, poxa, como é que eu estou passando por isso, como é que eu estou vivendo isso, como é que eu estou passando por aquilo, será que, oh meu Deus, me perdoem, mas eu já pensei isso, né? E aí às vezes fala assim, poxa, será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não está me vendo? É aí nesse momento que nós temos que entender que nós somos seres espirituais e nós temos que gerar pelo Espírito da fé as mudanças que nós estamos querendo ver.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Nós temos que gerar, através das nossas palavras e das nossas ações correspondentes, aquilo que a gente precisa ver de mudança na nossa vida. Então, sabe aquilo que você está vendo que você não concorda, aquilo que você está vendo que você às vezes até está orando, pedindo para que mude, mas você não está vendo mudança? Você vai ter que começar a declarar, pelo Espírito da fé, e começar a gerar a mudança daquilo que você quer ver como realidade aqui na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus filhos, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, aquilo que você está vendo que está fora do eixo. Espera aí, ao invés de você começar a reclamar, falar que Deus não está te vendo, falar que Deus não está te ouvindo, porque isso não existe, porque Deus fala através da palavra, e você conhece a palavra, porque a palavra está dentro de você através do Espírito Santo, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então você tem a palavra, amém? Então não adianta mais você falar isso, que Deus não te ouve, que Deus não te vê, que Deus não te escuta. Estão entendendo? Deus te ouve, Deus te vê e Deus fala com você. Você pode dar um amém? Deus, Ele te ouve, Deus, Ele te vê e Deus fala com você. Ok, então agora qual que é a nossa ação? É gerar a mudança que nós queremos ver. Trazer à existência aquilo que ainda não existe. Pelo Espírito da fé eu criei, por isso eu falei. E aí você pega aquilo ao seu redor, aquilo que você está vendo, aquilo que você não concorda, aquilo que está em desacordo, até mesmo com o que a palavra falou, que é direito seu, é direito meu, que somos justiça de Deus, que Deus veio para nos trazer uma vida e uma vida abundante. Aquilo que está com escassez, você olha para a escassez e fala assim: eu repreendo essa escassez, e eu declaro agora em nome de Jesus a abundância. E você começa a declarar, e você começa a viver aquilo em fé. Mas qual que é o problema? O problema se chama-se tempo. Fala comigo, tempo. Tempo. E aí que está. Às vezes o seu tempo não é o meu tempo, e às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. E você começa, você crê, mas você crê até a página 2. E aí você começa uma semana, você começa 2 semanas, você começa 3 semanas. E aí você fala: não, mas o pastor falou que a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que ter uma vida de oração. Oração, tem que ter a nossa ação correspondente. Você fala, você crê, você fala, mas você tem ações correspondentes. Teve uma vez que eu fui fazer uma viagem com a Renata, e a Renata, ela sempre quis ter uma cama, a grande é a King, né? Ela sempre quis ter uma cama King. Só que quando a gente casou, não cabia uma cama King no nosso quarto. Primeiro que eu não tinha nem dinheiro para comprar a cama King, e não cabia a cama King no quarto, só cabia a cama Queen. E aí um dia a gente saiu, a gente foi fazer uma viagem num lugar e vendia um monte de roupa de cama. E aí ela foi lá e comprou um lençol de cama King. Eu falei: que você está comprando cama King? Já nossa cama é Queen, que é uma cama menor. Ela falou: não, mas eu vou ter uma cama King, em nome de Jesus. Eu falei: amém, eu também creio, mas agora compra o lençol da Queen. Não, eu vou comprar da King, porque eu vou ter uma cama King. Eu falei: eu sei, que eu também quero ter a cama, mas a gente não tem. Compra o lençol que a gente vai usar, pelo amor de Deus. Ela falou: não, você não está entendendo. Aí ela mudou: eu já tenho a cama King. Eu falei: oxi, onde está essa cama que eu não estou vendo? Meu irmão, ela gerou a mudança. Ela gerou. Até contra mim, que ia dormir na mesma cama. Ela gerou a mudança. Ela gerou, ela falou, e ela teve uma ação correspondente. Ela foi lá e comprou. Ficou guardado. Eu não sei quanto tempo exatamente o lençol ficou guardado, mas foram alguns anos. Ficaram guardados. E aí que está a questão. Deus abandonou eu e ela, e não deu a cama porque Ele não quis. Ele é muito mau, queria que a gente dormisse na cama menor. Não, meus irmãos, Deus é soberano, sobre tudo e sobre todos. Não cabe a mim questioná-lo o momento que eu deveria ter a cama King ou não. Cabe a mim permanecer em fé, declarando a palavra e glorificando a Ele e dando graças a Ele. E chegou a cama.
Chegou a cama king. E para ter chegado a cama king significa o quê? Chegou um apartamento que coubesse a cama king. Entendeu? Não era só a cama king. Era um apartamento que coubesse a cama king. Você vê que Deus, Ele vai fazendo as coisas por completo. A questão é que Deus já está lá no nosso futuro. Na verdade, passado, presente e futuro, está no iPad de Deus, ali no tablet, está tudo numa coisa só. É que nós não conseguimos compreender, a gente não consegue ver. E por a gente não conseguir ver, a gente desanima, a gente esmorece. Quer ver uma história? Êxodo capítulo 3. Povo escravo no Egito. O povo está escravo no Egito, sendo chicoteado, comendo mal, dormindo mal, apanhando, morrendo. Deus pega Moisés, que estava trabalhando para o seu sogro, e fala assim: Moisés, Deus aparece numa árvore pegando fogo, a sarça pega fogo. Moisés, é o seguinte, você vai libertar o meu povo. Eles estão orando, eles estão clamando, eu vi a aflição do meu povo, você vai libertar o meu povo, volta lá, liberta o meu povo. Liberta eles do cativo do Egito, eles vão entrar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Todo mundo conhece essa história, sim ou não? Moisés vai lá, eu estou resumindo, mas a história é belíssima. Acontecem as pragas, acontecem os milagres, os prodígios, o povo vê. Não é que eles ouviram falar, não, eles viram o que Deus fez através da vida de Moisés. O seguinte, Deus me mandou aqui, Ele apareceu numa árvore pegando fogo, mandou eu vir aqui para libertar vocês, mas é impossível, o faraó nunca vai deixar a gente ir embora. Não, ele vai. Como? Nós vamos ver. E vai uma praga, vai 2 pragas, vai 3 pragas, 10 pragas, até que, pelo amor de Deus, pega esse povo e vai embora. E aí vai atrás, tenta matar, abre o mar, pronto. Chegam aonde? Na travessia do deserto. Aquilo que era para ser uma viagem, dizem os estudiosos, entre 28 dias, mais ou menos, em média. Dura-se 40 anos. Você acha que o povo reclamou? Reclamou. Reclamou primeiro com quem? Com Moisés, foi o primeiro. Aquele homem que fez prodígios, sinais e maravilhas. Moisés, você não está vendo? Não tem o que comer, não tem o que beber, nós estamos morrendo, aqui, passando frio, passando fome. Aí começa, Arão, você também não está vendo? Começam as reclamações. Aí vai para Deus, você também não está nos vendo? Meus irmãos, eles recorreram para onde eles tinham. Eles não tinham a palavra ainda. Mas eles receberam a palavra através de Moisés. Qual que era a palavra? Vocês vão entrar na terra prometida. Eles deveriam o quê? Se firmar na palavra. Eles deveriam agarrar na palavra. E diante das circunstâncias adversas, declarar mudança, gerar mudança pelo Espírito da fé. Eles não tinham o Espírito por dentro, mas eles tinham lá, Moisés, tinha o cajado, e batia na pedra. Os milagres continuavam acontecendo. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: a palavra que nós temos, ela não vai nos impedir de enfrentar as circunstâncias adversas, mas elas vai nos garantir suportar e vencer as situações adversas. A palavra, a vida com Deus, nunca foi a ausência de chuva, nunca foi a ausência, uma promessa de ausência de vento, não. Mas ela foi a garantia de você estar firmado na rocha, independentemente do vento que bata, da chuva que cai, a sua casa não vai desmoronar. Essa é a vida com Deus. E esse é o convite que eu quero fazer para vocês nessa noite. Eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei qual é a situação que você está vivendo. O que eu quero dizer para vocês é que você tem uma palavra, e essa palavra ela é viva, ela é eficaz. Deus, Ele fala através da sua palavra, e hoje, nessa noite, você pode gerar mudanças, daquilo que está adverso na sua vida, daquilo que você está vendo que está de forma errada na sua vida, aquilo que não está como padrão da palavra, se levante contra, se posicione, mas veja também se você está buscando a palavra, se você está tendo uma vida de intimidade com a palavra, uma vida de oração, uma vida de intercessão, uma vida de busca e de intimidade com o Espírito Santo. E automaticamente com isso você vai começar a se impor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém,
sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu sempre gosto e enfatizo, quando eu leio esse texto, o final dele. Porque todo mundo quando fala, e é verdade, nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, isso é verdade. E no mundo hoje em dia, com tantas demandas que nós temos, a gente fica ansioso. Ansiedade é uma preocupação acerca do futuro. E todo mundo fica um pouco preocupado acerca do futuro, acerca do amanhã. Sim ou não? Todo mundo fica um pouco preocupado. O que a gente não pode é andar ansioso numa ansiedade extrema, que é você deixar de viver ou deixar de confiar em Deus com medo do amanhã, com medo de viver o amanhã. E aí, a Bíblia está nos garantindo, não, você não deve andar ansioso com coisa alguma, mas, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Então você tem que mostrar para Deus, com vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. O que isso significa? Que quando você gerar diante de Deus através do Espírito da fé, aquilo que você quer ver de mudança na sua vida, você vai ter ações correspondentes diante daquilo que você está falando. Você vai começar a dar ações de graças a Deus. Porque ele termina assim, dando ações de graças a Deus. E ele fala assim, depois que você vê o que você pediu, depois que você vê o que você orou, depois que você vê o que você suplicou, dê ações de graças. É isso que o texto fala? Não. Na sequência, você ora, você suplica e você dê ações de graças. Meus irmãos, a ação de graças, você ser grato, é uma chave para o sobrenatural de Deus. O pessoal do louvor, se puder já subir. Você ser grato é uma chave para o sobrenatural. Sabe, Jesus, antes de multiplicar os pães e peixes, ele deu graça. Jesus, antes de mandar Lázaro sair do túmulo, ele deu graças. Nós podemos ver diversos textos na palavra de Deus, onde a gratidão, ela abre portas para o sobrenatural de Deus. Então, se eu posso falar alguma coisa para vocês nessa noite, vamos gerar a mudança que nós queremos ver. Eu criei, por isso eu falei. Ter ações correspondentes. Essas ações correspondentes, nós vamos ter que trabalhar isso. Eu e você, no nosso dia a dia. Mas já hoje, dando ações de graça, já agradecendo. Porque já é seu. Você já recebeu e você já tem. As ações correspondentes é você entender que um dia, 2 dias, uma semana, um ano, não importa o tempo. Ele é o dono do tempo. Ele é soberano. Vamos se manter firmes em fé, crendo em Deus, que o melhor de Deus Ele vai fazer por nós. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos gerar mudanças. Essas mudanças, vamos ter ações correspondentes a essas mudanças. E nós vamos dar ações de graças. Eu queria orar de forma específica nessa noite. Como eu disse, eu não sei exatamente o que você precisa nessa noite. Mas, de uma forma, não generalizando, mas só para ter uma facilidade na nossa oração, eu queria orar de forma específica por 3 áreas. E óbvio, pastor, o que eu estou precisando não está dentro dessas 3 áreas, não tem problema. Coloque agora diante de Deus. E você faça a sua oração. Mas eu quero orar especificamente sobre 3 áreas. Eu quero orar sobre família. Eu quero orar sobre família nessa noite. E aí você se coloque diante de Deus e veja o que você precisa gerar de mudança na sua família. Eu quero orar sobre finanças, para que você coloque diante de Deus e veja o que precisa mudar diante das suas finanças. E você vai gerar essas mudanças. Agora, você vai gerar e você vai falar. Você vai falar aquilo que você precisa, porque você tem a palavra. Você tem a palavra. E a terceira coisa que eu queria orar é sobre a sua vida com Deus. Sua vida com Deus. Na verdade, nós deveríamos até começar com essa. A sua vida com Deus. Meus irmãos, o que mais importa é o seu relacionamento com Deus.
É como você está com Deus. Como está esse relacionamento do pai para com o filho? Hoje, será que se o pai te olhar, você vai reconhecer esse olhar? Será que se o pai assoviar, você vai reconhecer esse assovio? Como está a sua intimidade no seu relacionamento entre Deus, pai e filho? Amém? Eu queria orar então sobre relacionamento com Deus, você e Deus, eu e Deus, sobre vida familiar e vida financeira. Eu queria pedir a ajuda dos pastores que estão aqui, pastor Aloísio, pastor Lucas, para a gente orar sobre isso, em nome de Jesus. Nós vamos começar a orar sobre a nossa vida com Deus. Amém? Você pode orar, pastor? Por favor. Aleluias. Deus, em nome de Jesus, Pai, diante da palavra ministrada, Pai, a Tua palavra diz que as Tuas ovelhas escutam a Sua voz, Pai. Deus, não andamos sozinhos, Senhor, como ovelhas que não têm pastor. Não estamos desgarrados ou perdidos em algum lugar. Não é assim que a Tua palavra diz, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que nós estamos, Senhor, escondidos em Você, Pai. Nós somos guardados em Você. O Senhor é o nosso Pai, nós podemos confiar toda a nossa vida em Você, Pai. Amém. Mas essa noite especificamente, nós queremos, Senhor, afinar os nossos ouvidos, Pai. Afinar o nosso espírito, Pai, para escutar, Senhor, a Tua voz, o Teu chamado, o Teu assobio, o Teu olhar, Pai. Aleluia. Nós queremos ser movidos por Você, Pai. Ser movidos por dentro, Senhor, pelaquilo que o Senhor quer que nós façamos. Não queremos andar, Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, se o Senhor não for conosco, Pai. Nós queremos executar exatamente aquilo que o Senhor preparou para que nós executássemos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós não confiamos em homens, não confiamos em nossas forças, nós confiamos na Tua direção, Pai. Amém. E essa noite, Senhor, queremos mesmo, Senhor, desligar do mundo, desligar das dificuldades, desligar dos problemas e afinar, Senhor, a sintonia. Aleluia. Ei, Pai, sintonia fina, Pai, com Você. Aleluia. Alinha, Senhor, alinha, Pai. Oh, aleluia, Pai. Alinha. Frequência correta. Alinha, Ei, Pai. abacou, farabacou, xenebriquei. Oh, a frequência certa, sem ruídos, aleluia. Em nome de Jesus. O Senhor falando e nós escutando, Amém. Pai. O Senhor assobiando e a gente percebendo, Pai. Aleluia. O Senhor olhando e a gente já executando, porque reconhecemos o olhar do Pai. Aleluia. Deus, a Tua palavra diz que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, Pai. E essa noite agora, Pai, nós silenciamos a voz natural e aguçamos a voz do Espírito. Amém, Pai. Eu declaro sobre meus irmãos agora, voz do Espírito sendo aguçada por dentro. Em nome de Jesus. Eu declaro pessoas agora crescendo em um degrau de intimidade e conhecimento com Você. Eu declaro também, Pai, sobre pessoas agora um desejo ardente de voltar a orar pelas madrugadas e buscar a Tua face. Pessoas desejando intimidade com Você, buscando, Senhor, a Tua presença. Meu Pai, muito obrigado, Pai. E como foi dito, Pai, nós já rendemos graças a Você, porque o Senhor não é um Deus inacessível. O Senhor não está com os olhos fechados, ou com os ouvidos agravados, ou com a mão ressequida, que não possa abençoar, não. O Senhor não é um Deus de pau, de pedra, ou de madeira, ou gesso. Não. O Senhor é o Espírito vivo, aleluia. E baseado nisso, Pai, nós já rendemos graças, porque sabemos que as nossas orações são ouvidas e respondidas em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela Sua presença em nossas vidas.
Obrigado pela sua doce voz, porque o Senhor fala conosco. E nossos corações nessa noite estão inclinados para te ouvir, ó Pai. Cada uma das direções que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nesse momento, de um modo específico, ó Pai, seguindo a inspiração do Seu Espírito, ó Pai, nós intercedemos pelas famílias, Senhor, ó Pai. Nós queremos te agradecer e dar graças, porque a família, Senhor, ó Pai, é um projeto do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por famílias respaldadas, plantadas, ó Pai, no Senhor e na Sua presença, Senhor, ó Pai. Declaramos, ó Pai, lares sendo restaurados, ó Pai. Declaramos uma boa comunicação entre marido e mulher, Senhor, ó Pai. Havendo, Senhor, ó Pai, um ajuste na frequência, Senhor, ó Pai. Um ajuste nas linguagens, Senhor, ó Pai. Obrigado pela sabedoria do Senhor, ó Pai, repousando sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os filhos, em cada um dos lares, ó Pai, representados em nossa igreja local, Senhor, ó Pai. Declaramos a bênção do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por cada um exercendo o seu papel, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por homens, ó Pai, se colocando à frente, ó Pai, como protetores, como sacerdotes, ó Pai, como líderes, ó Pai, que trazem uma visão da parte do céu para a sua família, Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por maridos que estão dispostos a dar a sua vida pela sua esposa, assim como Cristo deu pela igreja, Senhor, ó Pai. Do mesmo modo, nós queremos te agradecer e orar, ó Pai, por mulheres, ó Pai, com coração submisso, ó Pai, mulheres sábias, prudentes, que edificam o lar, edificam suas casas, Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por mulheres que cuidam, Senhor, ó Pai, que discipulam os teus filhos, ó Pai, dia após dia, Pai. Mulheres de oração, mulheres fortes, ó Pai. Enquanto os homens estão em outra atividade, as mulheres intercedendo, ó Pai, levantando os homens, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela unidade nas famílias, ó Pai. Aleluia. Nós declaramos unidade nas famílias, em Amém. Nome de Jesus, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelos filhos crescendo, ó Pai, sendo preparados pelos seus pais, ó Pai. Obrigado porque os filhos são herança do Senhor, ó Pai. O fruto do ventre, o galardão, ó Pai. Nós declaramos que as crianças serão protegidas nos lares, ó Pai. A maior influência onde elas terão, Senhor, Pai, serão em suas casas, em seus lares, ó Pai. Nós declaramos que as crianças não serão roubadas, ó Pai, ou seduzidas pelo mundo, por aquilo que o mundo diz. Não, ela vai dizer: eu tenho um pai que é um homem de Deus, eu tenho uma mãe que é uma mulher de Deus, eu confio neles, eu ouço eles, eu tenho eles como um exemplo, porque eles imitam a Cristo. Obrigado, ó Pai, por famílias guardadas pelo Teu sangue, ó Pai, guardadas pelo Teu sangue, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por cultos devocionais nas famílias, nos lares, ó Pai, simplesmente no momento do almoço, ó Pai, após o almoço, ó Pai, uma inspiração sorrindo, Senhor, ó Pai. Oh, Senhor, ó Pai, a Sua presença tomando conta dos lares, ó Pai, e a Sua vontade se estabelecendo, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar por finanças agora, vida profissional. Pai, em nome de Jesus, eu declaro as portas e as janelas dos céus abertas sobre as vidas dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, prosperidade plena, Senhor, vindo sobre as famílias e sobre as casas, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos a escassez, nós repreendemos a falta, Senhor, em nome de Jesus. Pai, Tua palavra diz que o Senhor veio para nos trazer uma vida abundante. Isso significa onde tudo se tem, onde nada falta, Senhor, em nome de Jesus. Então nós declaramos: aonde há falta, haja de sobra, em nome de Jesus. Haja, Senhor, mais do que suficiente. Haja, Senhor, para que a gente possa dar e ajudar aos outros, Senhor, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz que a Tua vontade prosperaria nas nossas mãos. Então, em nome de Jesus, olha para as suas mãos e fala assim: a vontade de Deus vai prosperar nas minhas mãos. Em nome de Jesus, agora comece a orar pelo seu trabalho, comece a orar pela sua empresa, comece a declarar prosperidade de Deus no seu trabalho, prosperidade de Deus na sua empresa, prosperidade de Deus nos seus negócios, porque a vontade de Deus vai prosperar nas tuas mãos, a vontade de Deus vai prosperar nas tuas mãos, e você é uma pessoa, um homem, uma mulher guiada pelo Espírito de Deus, e você vai prosperar aonde colocar as mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória.
Agora você vai agradecer, dar graças a Deus, não por aquilo que você vai receber, é por aquilo que você recebeu hoje, meu irmão, é por aquilo que você recebeu hoje, é para agora. Celebre agora, agradeça pelo milagre na sua família, agradeça pelo milagre no seu trabalho, agradeça porque é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, vivifica o seu corpo mortal. Obrigado, Senhor, obrigado, graças nós te damos, Senhor, porque estamos vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai à nossa frente. Obrigado, Pai, porque realmente o Senhor é a nossa força, fortaleza e perfeitamente desembaraça todos os nossos caminhos. Obrigado, Jesus, graças nós te damos, te agradecemos por aquilo que o Senhor fez, por aquilo